Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai abrir o livro no exercício resolvido 6.3.6. A gente vai fazer de início aqui esses dois exercícios, os primeiros exercícios de flip-flop, tá? Enunciado do exercício, a gente já viu no capítulo 5 um somador. Você entra dois números de 4 bits, soma, tem o resultado, né? Então lembra daquele somador completo? Então as equações do somador completo, você vai precisar abrir o livro na página do capítulo 5 e lembrar, né? O que era o somador completo? Era um somador de dois números de 3 bits. Então você soma, a soma da US e o carry out, né? Era o Cout, né? Era o CO. Quer dizer, é como se você somasse três números. A soma dá de 0 a 3. Então, lembrando, né, que a soma, o S, era o exclusivo dos três. E o carry out era a soma 2 a 2, né? Então, qual é o exercício agora? Suponha, agora a gente vai fazer um somador de dois números, só que o somador é serial. Obviamente, para você fazer um somador serial, você tem que ir do bit menos significativo para o mais significativo para ir propagando o carry, né? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: você tem... Essa aqui iria ser a nossa caixa preta, né? Nossa caixa preta. A nossa caixa preta é essa aqui, ó. Deixa eu dar uma subida aqui. Essa aqui seria a caixa preta. Ou seja, você entra, desculpa, você entra com os bits serialmente, AI, BI, né? E o clock também, e a sua saída é SE. Então o que está aqui dentro do contorno vermelho, por enquanto não interessa pra gente. Vamos ver só o enunciado do problema ainda. Você vai entrar serialmente, ou seja, em série, com os bits do menos significativo para o mais significativo, de dois números A e B. Começa com A0 e B0, depois no clock seguinte com A1 e B1, no clock seguinte com A2 e B2, e por aí vai, até N bits. Tá? Começa do menos significativo para o mais significativo, e na borda de subida do clock você vai acumulando a resposta, tá? Acumulando a resposta, ou seja, vai alterando a resposta, na verdade. Então você começa um estado inicial, dá um clear nesse flip-flop aqui, por algum motivo, e aí a cada clock você muda os pares de bits. Aí depois aí A0 e B0, depois A1, B1 e o clock. E aqui vai colhendo as saídas, S0, depois S1, depois S2, depois S3, tá? Então qual é a ideia? A ideia é você fazer um circuito que faça essa soma e dê saída, né? Entra com os dois bits, já dá saída para o seguinte. E no clock você altera para o bit de significativo seguinte. Então qual é a ideia? Por exemplo, vamos fazer o seguinte: vamos manter dentro da caixa preta um bit de memória, que seria o carry. Por exemplo, eu estou somando A0 com B0. Eu vou armazenar internamente o carry que eu vou somar com A1 e B1 depois. Quer dizer, quem é esse carry? Esse carry ele vai estar onde? Ele vai estar aqui. Seria esse carry out, né? O carry out do circuito. Tá? Você vai somar quando? No próximo clock. Por enquanto você não vai somar nada, quer dizer, você vai somar sim, né? O carry in do estágio anterior, que começa zerado o flip-flop, né? Quando eu estou com A0 e B0. Então aqui está o nosso carry in aqui, ó. O carry in está aqui. Então qual é a ideia? Eu estou somando A0 com B0. Esse carry in começa com 0. Então o exclusivo dá o exclusivo entre A0 e B0. O carry out, que é o que vai ser somado com o carry in, ele fica preparado aqui na entrada do flip-flop, né? É a soma 2 a 2, ou seja, AI, BI,
né? AIBI é essa porta aqui do meio, AIBI, mais AICI, mais BICI. Essa equação aqui vocês viram lá no capítulo 5, né? E tá aí no livro, aí, na mesma página, um pouco mais embaixo. Então você prepara o carry out, que vai ser o carry in. Quando ocorrer a borda do clock, esse carry out, que está aqui na entrada D, vai ser copiado para o Q. E vai virar o carry in para ser somado com A1 e B1. Quer dizer, o carry out da soma A0 e B0 vai ser o carry in da soma com A1 e B1. No clock seguinte ele vai passar. Então o que você faz então? Guarda como estado de memória o carry out, né, do estágio anterior, que vai virar o carry in do estágio atual quando ocorrer a borda do clock. Esse exercício aqui é muito importante, então dá uma parada, pensa, olha, estuda, tá? E continua só depois que você entender esse exercício aqui, porque esse raciocínio sequencial é muito importante, né? Eu falei que estava na mesma página, só que está mais à frente aqui, né? Então, isso aqui se a mesma equação que tem lá no capítulo 5, soma 2 a 2 do somador completo. Então o carry out, que ele vai virar o carry in do estágio seguinte, tá? O exercício seguinte é um pouco mais fácil que esse. A gente vai voltar nesse exercício aqui, tá? A gente vai voltar nesse exercício aqui depois que a gente ver conversão de flip-flop, a gente vai refazer esse exercício aqui com flip-flop JK, tá? Refazer com flip-flop JK. Então olha só, o próximo exercício, um checador de paridade. Ou seja, você está fazendo uma transmissão serial, está transmitindo um dado DI e quer, naquele momento, ver qual é a paridade acumulada. Então a caixa preta é o seguinte, entra um clock e DI, então em vermelho estão as entradas e o P é a saída, tá? O P é a saída. Então, qual é a ideia? Você está dando a paridade acumulada, né, até o bit anterior, está aqui no Q, faz o exclusivo com o cara que está entrando DI e está saindo a paridade naquele momento. Quando der o clock e o DI mudar, você vai salvar essa paridade, que é a paridade do estágio atual, para o estágio seguinte. Vai salvar, ela está aqui, né? Está realimentando aqui. E o que vai ser guardado aqui vai ser a saída desse O exclusivo do estágio anterior. Tá ok? Então beleza então. Tá? Então esse exercício é um pouco mais fácil. A gente vai voltar naquele exercício do somador, só que vai fazer com flip-flop JK. Eu vou dar uma rascunhada aqui, vou pausar o vídeo aqui, vou editar e depois eu volto aqui. Então, voltando aqui. Abrindo o slide de vocês, tem uma tabelinha, que é uma tabela extremamente bizu, para você recortar e botar na contracapa do livro para consulta, tá? Não vamos estudar 100% da tabela agora, mas vamos entender o que significa essa tabela. Então esse QN aqui vai ser para a gente o estado atual do meu flip-flop. E esse QN mais 1 vai ser para que valor você quer que o flip-flop vá. Se eu estou usando o flip-flop D, para eu respeitar essa transição, né, basta você botar na entrada do flip-flop D para onde você quer ir. Se você está em zero, tá querendo ir para 0 ou está querendo ir para 1, é só você colocar na entrada do flip-flop D o 0 e o 1. Por quê? Quando você der o clock, o Q, que é esse cara aqui, o QN mais 1, ele vai copiar o D. Então esse valor vai ser copiado para essa saída, tá? Então para o flip-flop D é fácil.
E para o flip-flop JK, né? Repare que sempre quando você tem um estado para onde você está indo, você vai ter duas operações do JK que te interessam. Vamos começar com essa primeira. Vamos supor que eu esteja no estado 0 e queira ir para o estado 0. Quais são as minhas operações que interessam? Existem duas. Ou reset não é zerar, ou o hold, ou seja, manter. Se eu estou em 0, se eu mantiver, está ótimo. O hold não é 0 e 0, J igual a 0 e K igual a 0. O reset não é J igual a 0 e K igual a 1. Então, interessam para mim duas operações, a 0 e 0 e a 0 e 1. Ou seja, basta você colocar 0 na entrada J. Don't care na entrada K. Qualquer valor que você coloque na entrada K vai satisfazer. Se você tiver o Q igual a 0, o Q vai ser mantido em 0. Ou você vai fazer hold ou reset. Tá? Quando você está em 0 e quer ir para 1, você também tem duas operações. Ou o set, 0, 1, J igual a 1, K igual a 0. Ou o toggle, J igual a 1 e K igual a 1. Então, 1, 0 ou 1, 1. Ou seja, basta ativar o J, botar o J igual a 1. Tanto faz, não te quero o K. Então, se você garantir, se tiver com Q igual a 0, basta você botar 1 no J que você vai garantir que o seu próximo Q vai ser 1. Porque ele vai fazer set ou toggle. Ou seja, ou vai de 0 para 1 nos dois casos. Ok? Aqui, de 1 para 0, ou você faz o reset ou toggle, ou 0, 1 ou 1, 1. Ou seja, basta o K igual a 1, de onde quer o J. E para você estar em 1 e manter 1, ou você faz o hold 0, 0 ou set 1, 0. Ou seja, don't care para o J e K igual a 0. Nós vamos usar essa tabela aqui para refazer o problema do somador serial usando um flip-flop JK, tá? Bom, então eu fiz aqui um rascunho da solução. Como é que eu implementaria aquele mesmo exercício anterior usando um flip-flop JK? E vou mostrar para vocês que ao invés de 4 portas, daria para implementar com 2 portas só. Então você faz primeiro um mapa de transição, mapa de Carnot de transição, onde eu estou para onde eu vou. Por exemplo, essa célula aqui, onde eu estou para onde eu vou. Você está em 0, né? Não é? Você está em 0, aqui, ó, você está em CI e vai para D, né? Para esse cara que está aqui. Então eu estou em 0, vou para 0, né? Nesse caso, nesse e nesse, né? Então você bota 0 para 0 aqui, aqui e aqui. Nesse caso, você está em 0 e vai para 1, tá aqui. Nesse caso, você está em 1 e vai para 0 aqui, ou está em 1 e vai para 1 nesses 3 casos aqui. Então, o primeiro passo, fazer um mapa de transições. Qual o valor de Q que eu tenho, para que valor de Q que eu vou. Então, pensa, porque isso aqui é fundamental. Feito isso, vai usar aquela tabela que eu mostrei do slide, né? E vai ver o que eu tenho que botar na entrada K e o que eu tenho que botar na entrada J do flip-flop para satisfazer isso. Você viu o seguinte, 0 para 0, você bota 0 na entrada J e don't care na entrada K. 0 para 1, 1 na J, don't care na K. 1 para 0, don't care na J, 1 na K, e 1 para 1, don't care na J e 0 na K. E aí você viu que eu posso reduzir os mapas de Carnot dessa forma, né? Que a entrada J, qual seria a entrada J? A entrada J seria o AI end BI. E a entrada K seria o AI barrado
AND o BI barrado, tá? Não vou desenhar aqui porque não precisa desenhar, né? Você tem a equação aqui D igual a essa soma total aqui. Você pegaria essa porta A e BI, ligaria na entrada J, negaria as duas entradas e ligaria na entrada K. Clock no clock, a porta de saída, o exclusivo, permanece, tá? E é porque, claro, o JK ele tem já uma funcionalidade dentro dele. Então, todo o hardware que você usar aqui antes vai ser um pouco menor, tá? Bom exemplo esse aqui do JK, né? Uma portinha para a entrada J, uma portinha para a entrada K. Tá? Aquela tabela a gente vai consultar várias vezes, inclusive no próximo vídeo, que é um vídeo que a gente vai fazer, vou ensinar para vocês um método para conversão de flip-flops, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.